Putin está se descontrolando enquanto os drones da Ucrânia atingem Moscou com força antes do desfile do Dia da Vitória da Rússia, em 9 de maio. Um terrível ataque noturno paralisou aviões e enviou uma mensagem a Putin de que a Ucrânia pretende paralisar Moscou antes do desfile de Putin. Relatórios das forças de defesa aérea russas já estão chegando. Em 7 de maio, a Rússia alegou ter interceptado um pequeno grupo de drones ucranianos que seguiam em direção a Moscou. Desconhecemos os tipos de drones enviados pela Ucrânia e seus alvos pretendidos. As chances são de que a Ucrânia esperava usar os drones para destruir infraestruturas-chave em Moscou ou ao redor. No entanto, isso não importa. Segundo a Rússia, suas forças de defesa aérea derrubaram todos os drones enviados pela Ucrânia na noite de 6 de maio. Sergei Sobyanin, prefeito de Moscou, declarou que a Ucrânia lançou drones antes do desfile do Dia da Vitória de Putin, visando atrapalhar as próximas celebrações russas. As forças de defesa aérea do Ministério da Defesa repeliram outro ataque de drone em Moscou, declarou Sobyanin após o ataque mal sucedido. O prefeito de Moscou também afirmou que a destruição dos drones levou à queda de destroços em várias áreas de Moscou. As equipes de emergência já trabalham nas operações de limpeza, mas ainda não se sabe se os destroços causaram danos. Este foi um dos maiores ataques da Ucrânia, com mais de 500 drones interceptados em toda a Rússia, segundo o Kiev Independent. Sobyanin afirma que as defesas aéreas de Moscou abateram no mínimo 7 drones em uma única noite. Apesar disso, o ataque parece ter impactado significativamente a cidade, mesmo sem prédios em chamas ou depósitos de petróleo destruídos desta vez. A Ucrânia conseguiu forçar Moscou a fechar temporariamente 4 de seus principais aeroportos durante o ataque de drones. Isso foi confirmado pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Segundo o próprio órgão, o drone enviado a Moscou obrigou a Rússia a iniciar uma cobertura planejada, um protocolo de segurança que paralisa o tráfego aéreo civil durante um ataque. De acordo com a British Broadcasting Corporation, as paralisações resultaram em pelo menos 60 mil passageiros retidos em um dos 4 aeroportos fechados ou nos céus sobre Moscou. Outros aviões foram desviados, obrigando os passageiros a buscar alternativas para chegar a Moscou. O relatório indica que o ataque à Ucrânia envolveu mais do que 7 drones, fornecendo números adicionais. Kiev Independent sugere que a Ucrânia atingiu Moscou com força suficiente para afetar 350 voos na noite de 6 de maio, com o Ministério da Defesa russo alegando mais tarde que destruiu impressionantes 524 drones ucranianos durante aquela noite. A British Broadcasting Corporation também corrigiu o número da independência de Kiev, afirmando que Sobyanin agora alega que a Rússia derrubou 19 drones sobre Moscou. Parece que a Rússia não consegue acertar sua história. Ainda assim, 19 é apenas uma pequena fração dos 524 drones que a Rússia afirma ter destruído em 6 de maio. O que nos diz algo importante. Nem todos os drones da Ucrânia estavam indo para Moscou, mas falaremos sobre isso daqui a pouco. Sabemos que a Ucrânia conseguiu fechar temporariamente vários dos principais aeroportos de Moscou. Esses fechamentos de aeroportos parecem uma pequena vitória, mas alcançaram algo significativo para a Ucrânia na guerra. Eles humilharam Putin na véspera de um desfile que celebraria o líder russo. Esse é o objetivo dos ataques a Moscou. A Ucrânia queria enviar uma mensagem não apenas para Putin, mas para todos os líderes mundiais que confirmaram presença no desfile da Rússia. Você não estará seguro, isso vai machucar Putin na preparação para o desfile de vitória da Rússia. Ele solicitou um cessar-fogo de 3 dias, de 8 a 10 de maio, para que a Rússia celebre o 80º aniversário de sua vitória na Segunda Guerra Mundial. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, delineou o que a Rússia quer. O fogo será interrompido. Mas se o regime de Kiev não fizer o mesmo e continuar atacando nossas posições e instalações, uma resposta adequada será dada imediatamente, afirmou Peskov. O pedido de cessar-fogo da Rússia demonstra um nível notável de arrogância. Após meses adiando cada movimento em direção a um cessar-fogo muito além de 30 dias, Putin agora parece acreditar que pode ordenar que a Ucrânia pare de lutar quando desejar. A Ucrânia não leva a sério o líder russo, nem deveria.
As menções de Peskov sobre a Ucrânia potencialmente atacar durante o alegado cessar-fogo e a resposta da Rússia indicam que não se trata de uma real trégua. A Rússia pretende continuar lutando na Ucrânia durante seu desfile. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está bastante ciente disso. Ele chamou a proclamação de cessar-fogo para o desfile de Putin de uma encenação para criar a ilusão de que a Rússia está interessada em um cessar-fogo sem realmente se comprometer com um significativo. Zelensky aponta que 3 dias são insuficientes para iniciar negociações significativas. A Ucrânia segue pressionando por um cessar-fogo de 30 dias para que os líderes ucraniano e russo possam discutir um acordo de paz mais abrangente. Putin recusa a oferta e busca um cessar-fogo para aproveitar o desfile do Dia da Vitória da Rússia como oportunidade de interagir com líderes mundiais que aceitaram comparecer. Segundo o Guardian, a delegação de líderes estrangeiros que irão a Moscou para o desfile de Putin será a maior a participar das comemorações anuais do Dia da Vitória na Rússia. Desde o início da invasão em larga escala da Ucrânia por Putin, ele pretende usar esse fato como alavanca. Ele quer que seu desfile demonstre que a Rússia não está tão isolada no cenário mundial quanto o Ocidente tentou torná-la através de suas sanções e apoio contínuo à Ucrânia. A Rússia quer fazer um bom espetáculo. Segundo a Sky News, dezenas de líderes mundiais, incluindo os chefes de Estado do Vietnã, Egito e Brasil, comparecerão. O presidente venezuelano Nicolás Maduro já está em Moscou para o desfile, junto com Putin, a grande atração do evento. Presidente chinês Xi Jinping. Não se engane, esta é uma enorme vitória de relações públicas para a Rússia, pelo menos aos olhos do Kremlin. A presença de vários líderes mundiais no desfile em Moscou demonstra que a Rússia ainda possui aliados no cenário internacional. O objetivo da Ucrânia, com o ataque de drone em Moscou, fica mais claro. Provavelmente não tinha a intenção de eliminar alvos específicos. O objetivo da Ucrânia era perturbar os líderes mundiais que participariam das celebrações de Putin. Eles demonstraram brevemente a guerra que o líder russo levou à Ucrânia. O ataque também serviu como um aviso. A Ucrânia pode enviar drones para Moscou antes do desfile de Putin. Ela também pode enviá-los durante as festividades. Essa é a mensagem-chave que a Ucrânia quer transmitir, já que alertou que não haverá cessar-fogo durante o desfile de Putin. Em entrevista à agência Interfax, poucos dias antes da Ucrânia lançar drones que fecharam os principais aeroportos de Moscou, Zelensky fez essa declaração. Nossa posição é simples para os países que viajarão à Rússia em 9 de maio. Não podemos ser responsáveis pelo que ocorre em território russo, alertou Zelensky. Ele também fez os líderes que estão chegando refletirem sobre sua segurança ao chegar na Rússia. Eles providenciam segurança. Portanto, não daremos nenhuma garantia, disse Zelensky. Não sabemos o que a Rússia fará nos próximos dias. A Ucrânia espera que a Rússia continue seus ataques, independentemente do que Putin diz sobre um cessar-fogo. Quando isso acontecer, a Ucrânia irá contra-atacar. Zelensky aparenta querer que líderes mundiais acreditem que o próximo ataque a Moscou durante o desfile de Putin pode ser maior, mais forte e causar danos significativos. Zelensky tenta se antecipar às ações de Putin durante o alegado cessar-fogo. Ele até disse à Interfax que espera que a Rússia provoque a Ucrânia com incêndios criminosos apenas para culpá-los. A Ucrânia sabe que Putin está usando o desfile do Dia da Vitória como uma jogada de relações públicas. O líder russo quer mostrar que a Rússia não está isolada, enquanto posiciona a Ucrânia como vilã. Se atacar, Zelensky entende tudo isso e provavelmente não vai impedir a Ucrânia de mirar em Moscou durante o desfile do Dia da Vitória. A Ucrânia considera o desfile em Moscou um insulto. Horas antes, a Ucrânia forçou Moscou a fechar 4 de seus aeroportos. O Ministério das Relações Exteriores solicitou aos estados estrangeiros que não enviem militares para o desfile em Moscou. Acrescentou que o desfile de Putin seria visto pela Ucrânia como um insulto à memória da vitória sobre o nazismo e de milhões de soldados ucranianos que libertaram o país e a Europa do nazismo há 8 décadas. A Ucrânia mantém sua posição firme, rejeitando completamente a narrativa de Putin durante o desfile do Dia da Vitória. Os ataques de drones em Moscou dias atrás foram um aviso do que pode acontecer se Putin prosseguir com seu desfile. Além disso, a Rússia alegou ter derrubado mais de 500 drones na noite em que a Ucrânia fechou 4 aeroportos de Moscou.
Isso sugere que o ocorrido em Moscou foi apenas uma fração de um ataque muito maior. Este é um dos maiores ataques de drones realizados pela Ucrânia em território russo, com ataques em larga escala. O relatório da British Broadcasting Corporation, de 7 de maio, sobre os ataques de drones, revela a total extensão do que a Ucrânia conseguiu. Além de Moscou, a Ucrânia também atacou outras grandes cidades russas, como São Petersburgo e Sochi. A primeira não estava imune às restrições do aeroporto. Cerca de 55 voos com destino ou partida de São Petersburgo, que é a segunda cidade da Rússia, foram atrasados ou cancelados como resultado dos drones da Ucrânia. A British Broadcasting Corporation informa que imagens do aeroporto principal da cidade mostraram longas filas de aviões nas pistas, todos aguardando permissão para decolar. A Ucrânia conseguiu interromper o voo do presidente sérvio Aleksandar Vučić, que teve que desviar para o Azerbaijão antes de seguir para Moscou. Isso demonstrou que Putin não é tão aceito pelos líderes mundiais quanto ele quer aparentar em seu desfile do Dia da Vitória. Vučić obrigado a pousar no Azerbaijão, porque Letônia e Lituânia, estados bálticos que veem a Rússia como grande ameaça, não permitiram que a aeronave russa entrasse em seu espaço aéreo. O primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, também reclamou sobre a interrupção de sua agenda. Quando o terceiro estado báltico, a Estônia, recusou-se a permitir que ele voasse sobre seu espaço aéreo a caminho de Moscou. Há mensagens nessas recusas. Putin pode ter conseguido fazer com que 27 líderes mundiais concordassem em participar de seu desfile egocêntrico. Porém, aqueles ameaçados pelas tentativas de Putin de expandir a Federação Russa estão se unindo para mostrar aos que chegam na Rússia que não apoiam sua agenda. Contudo, não podemos ignorar algo que também pode estar te preocupando. Alegadamente, a Rússia abateu mais de 500 drones ucranianos em 6 de maio. O fechamento de alguns aeroportos é realmente a única conquista da Ucrânia, com o que parece ser um ataque em larga escala? Enquanto Moscou dominava as manchetes e alertava líderes mundiais presentes no desfile de Putin, a Ucrânia ocupava-se em outro lugar, usando drones para causar danos significativos à Rússia. Na mesma noite, a Ucrânia forçou o fechamento de vários aeroportos em Moscou. Também lançou um devastador ataque contra a fábrica de armas Basalt na cidade russa de Krasnoyarsk, localizada dentro do Oblast de Moscou. Krasnoyarsk é crucial para os planos de Putin na Ucrânia, porque a fábrica da cidade produz armas e milhares de munições que são enviadas para as linhas de frente para os soldados de Putin usarem. A Ucrânia acaba de atingir com força um alvo óbvio. Segundo a Pravda, moradores de Krasnoyarsk relataram que o ataque de drone ucraniano na cidade provocou no mínimo 7 explosões na instalação de Buzolt, causando um grande incêndio. As forças de defesa da Ucrânia comentaram sobre o ataque. Ao contrário dos russos, que atacam prédios residenciais em cidades pacíficas, a serviço secreto ucraniano visa apenas instalações militares que apoiam a agressão armada do inimigo contra a Ucrânia. Os esforços para enfraquecer as capacidades militares da Rússia continuarão. A Ucrânia visou outras instalações além de Buzô no dia 6 de maio. Os drones de longo alcance do país também pousaram na fábrica Splav em Tula, cidade a apenas 110 milhas de Moscou. Segundo o Kyiv Independent, esta é uma instalação crucial para Putin, sendo a única fábrica na Rússia capaz de projetar e produzir sistemas de lançamento de foguetes múltiplos e a munição utilizada por esses sistemas na Ucrânia. Novamente, o ataque da Ucrânia foi um sucesso. Imagens da região mostraram chamas e fumaça pesada na instalação, sugerindo que as alegações da Rússia de abater tantos drones são imprecisas. Considere os 2 ataques bem-sucedidos contra fábricas de armas no contexto do aviso da Ucrânia aos líderes mundiais que estão indo para Moscou. Os drones que fecharam os aeroportos de Moscou foram um aviso da Ucrânia de que seus drones podem alcançar a capital russa e causar estragos, mesmo quando não estão atacando diretamente a infraestrutura da cidade. Isso deve preocupar pessoas como o presidente Xi, pois a Ucrânia insinua que sua próxima onda de drones pode chegar durante o desfile de Putin. Com os ataques SPLAV do Buzz Alton, a Ucrânia também demonstrou aos líderes mundiais o que poderia acontecer se decidisse realizar um ataque total a Moscou.
acabou de fechar duas das principais fábricas de armas de Putin. Os drones ucranianos precisariam evadir as defesas aéreas russas para atingir esse alvo. O recado é claro. Os aeroportos foram uma demonstração de que os drones da Ucrânia podem chegar a Moscou, com o SPLAV de Basalton, mostrando o que esses drones podem fazer se a Ucrânia quiser partir para o ataque. Isso nos leva a uma pergunta óbvia: o que acontece a seguir? Quando este vídeo for ao ar, o alegado cessar-fogo de Putin estará valendo. Iniciou à meia-noite de 8 de maio, com duração prevista de 3 dias. Você já sabia? Putin quebrou os termos que estabeleceu para o cessar-fogo. Segundo a Ucrânia, por volta das 3 horas no horário local, a Rússia atacou a cidade ucraniana de Sumy com bombas planadoras. As alegações da Ucrânia ainda não foram verificadas independentemente. Porém, o ataque segue o padrão de Putin de alegar manter cessar-fogo, apenas para depois lançar ofensivas, quando ele acha que seus inimigos podem ter caído em seu engano. O ataque com bomba planadora não surpreenderá a Ucrânia, que já rejeitou o cessar-fogo de Putin, sabendo que ele faria algo assim. A confirmação de Sumy reforçou que não haverá cessar-fogo durante o desfile do Dia da Vitória da Rússia. Os combates persistirão, elevando o risco de uma retaliação ucraniana no dia 9 de maio. A questão é: a Ucrânia atacará o desfile? Essa é uma pergunta difícil de responder. Embora a Ucrânia esteja fazendo ameaças reforçadas por seu ataque de drone a Moscou, atacar diretamente o desfile poderia colocá-la em uma situação muito delicada. Por exemplo, o que acontece se um ataque levar à morte ou ferimento de um dos líderes mundiais que estão assistindo ao desfile de Putin? E se essa vítima for Xi Jinping? A Ucrânia estaria enfrentando a ira de outra nação enquanto luta contra a Rússia, dando a essa nação motivos para se envolver diretamente na invasão de Putin, algo que a Ucrânia não deseja. Mesmo que o país tenha sugerido que não pode garantir a segurança dos líderes que participam do desfile de Putin, é improvável que a Ucrânia ataque o evento diretamente. Uma alternativa é tentar cancelar o evento todo, atingindo outras áreas de Moscou com tanta força que Putin seja obrigado a priorizar sua segurança em vez de alimentar seu ego, já que há uma possibilidade de isso acontecer. A Rússia já cancelou um desfile de vitória similar que ocorreria no porto de Sevastopol, na Crimeia, no dia 5 de maio. Um dia antes do ataque de drone da Ucrânia em Moscou, o Moscow Times relatou que o desfile militar planejado na cidade havia sido cancelado. Os oficiais expressaram preocupações com a segurança. Eles têm razão em fazer isso? A Crimeia está mais perto do alcance de mísseis e drones ucranianos que Moscou e não conta com a presença de líderes mundiais assistindo seu desfile. Pelo 3º ano seguido, o desfile da Crimeia é cancelado, revelando que Putin faz concessões quando acredita que seu povo está ameaçado. A Ucrânia poderia estar almejando algo em Moscou no dia 9 de maio. Em vez de atacar diretamente o desfile, poderia lançar ataques contra instalações militares em Moscou e arredores para forçar um cancelamento. Isso humilharia Putin sem causar conflito direto com líderes mundiais presentes. É possível, e saberemos com certeza, no desfile do Dia da Vitória de Putin, em 9 de maio. Deixe sua opinião nos comentários sobre o ataque de drone ucraniano a Moscou. Que mensagem Zelensky queria enviar a Putin ao fechar 4 dos aeroportos de Moscou? Mais ataques estão por vir? Com que frequência você acha que Putin vai quebrar o próprio cessar-fogo? Compartilhe suas opiniões e inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre os últimos desenvolvimentos da guerra na Ucrânia.